Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando a obra A Bíblia e seus Absurdos. No primeiro vídeo nós falamos acerca dos mitos da criação e eu trouxe para vocês, na aula, na explicação, os diversos paralelos que realmente existem entre a literatura bíblica e a literatura da região do Antigo Oriente. Falamos também sobre os paralelos com a literatura egípcia e eu até deixei links de vídeos do canal Verdades Ocultas da Bíblia para que você possam ir lá e conferir também aulas sobre temas específicos que tratamos no vídeo anterior. Vamos dar continuidade à leitura da obra, aos nossos estudos. Eu vou falando, explicando, comentando daqui e você também pode deixar suas perguntas, suas dúvidas ou a sua contribuição, o seu saber acerca deste assunto também nos comentários. A violência e a insensatez imperam no Antigo Testamento, a começar pelo assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, Gênesis 4:8. Depois do crime, Caim recebeu de Deus uma espécie de salvo-conduto, atendendo à súplica do assassino que temia ser morto. Por quem? Não se sabe. Gênesis 4:14 e 15. Quem sabe pelo pai ou pela mãe? A gente sabe que o conflito de Caim e Abel na literatura do Gênesis tem diversas camadas. Uma das camadas que notoriamente percebemos ali é o conflito entre o grupo de agricultores e o grupo de pastores. Então você também poderia falar entre o grupo nômade e o grupo que já estava buscando ali os primeiros assentamentos, das cidades. Então é muito interessante perceber que, olha, eu estou dando uma camada. Aquela literatura do Gênesis, o mito de Caim e Abel, tem várias camadas. Você pode lê-la de diversas perspectivas diferentes, porque essa é a função do mito, essa é a função do símbolo. É ter essa abrangência de significados, de múltiplos significados, e não deixa de ser dentro de um contexto específico. Múltiplos significados que emergem de um contexto específico que tenta-se, através da simbologia, da alegoria, explicar as múltiplas faces que podem estar surgindo em uma época, em um momento, em determinado conflito. E esse mito estabelece muito bem. Até mesmo na questão do perdão, do salvo-conduto, em que alguns teólogos vão querer dizer que era a graça de Deus manifesta no Antigo Testamento. Isso é mentira. Tem graça nenhuma manifesta ali. Ali também é uma narrativa. É uma narrativa que está sendo deflagrada ao leitoramento do leitor para o cessar da perseguição e da vingança, Buscar o apaziguamento entre duas frentes distintas, entre dois grupos políticos distintos. Porque você sabe, que tanto o ferro quanto o cordeiro eram símbolos de grupos daquela época, Tanto o grupo do progresso, da construção, do avanço comercial, quanto o grupo que tinha uma visão mais interiorana, nacionalista, sobre a bandeira ou a égide do assentamento, do cordeiro, do apacentamento, do apacentamento, da preservação e exploração nacional da terra, certo? Ali é a visão do pastor, do nômade. Vamos continuar aqui a leitura. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Uma outra questão que muitos cristãos vão querer, porque tomam a história por literal, explicar, é de onde saiu a mulher de Caim. Na própria explicação da tradição cristã, é dos outros filhos de Adão e Eva. Caso os personagens fossem reais, tivessem existido, o próprio texto bíblico que diz que eles tiveram filhos e filhas, mas não especifica a ordem de nascimento destes filhos, tá bom? De onde saiu essa mulher teria sido a própria Eva. O Antigo Testamento tem início com um crime hediondo e um incesto, que nem mesmo a psicanálise pode explicar. Isso também, na nossa perspectiva ocidental, é muito complicado mesmo entender esses mitos que trazem uma ética, uma moral que contrariam nossos valores odiernos. Mas pode ser que haja uma visão anacrônica nesse sentido e que, em sociedades mais primitivas, do ponto de vista mítico, não era visto nenhum problema nisso. Do ponto de vista mítico, não estou dizendo ético ou moral, que aí cada sociedade, cada grupo vai demandar
seus valores e princípios morais específicos, construídos sobre determinados desenvolvimentos sociológicos daquela cultura, daquele povo, daquela região. Adiante, Lameque, descendente de Caim, tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zila. De onde saíram essas mulheres? Então você vê que é uma literatura mítica, até porque estes nomes são extremamente simbólicos nesse contexto. Não são nomes que vão representar literalidade. Se você pegar o significado dos nomes, tudo ali está dentro de um contexto simbólico e alegórico. Era permitida aquela recuada época a um homem tomar para si 2 mulheres? Que critérios eram adotados para tanto? A força, né? Nas sociedades primitivas, o poder, quem tinha mais poder, notoriamente, a força, a imposição da força, né? A tomada de recursos, ele teria o número de mulheres que ele quisesse. E disse Lameque às suas mulheres: escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, eu mancebo por me pisar. Mata-se então sobre a vista de Deus por qualquer fútil motivo. Então você vê que o texto em si, ele tenta trazer, de fato, um construto social de denúncia de um tema para a sociedade posterior, pós-exílica, que justamente está enfrentando esse problema da tomada da terra, em uma perspectiva, né, de quem são esses construtores, né, quem são essas pessoas que constroem cidades, que trazem um avanço, a tecnologia, e nós aqui que ficamos, né, no pós-exílio, aqueles que não foram exilados na terra, mas permaneceram, aqueles que a ocuparam durante a ausência, que somos pastores, somos aqueles que detêm a terra. Então é isso que você está vendo, de certa forma, é uma das camadas redacionais que você está vendo ali no Gênesis, tá bom? Mas quem era esse varão e esse mancebo? É incrível a proposta, a obscuridade da maioria dos ditados bíblicos. Ainda em Gênesis 4:26 e a 7, filho de Adão e Eva, também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Quem teria sido a mãe de Enos? De onde ela saiu? Pais, mães, filhos, netos, bisnetos, etc. aparecem no texto do Gênesis. Ninguém sabe de onde nem como, criando assim não somente confusão, mas natural descrédito quanto à autenticidade dos relatos, que não devem ser tomados como literal, diga-se de passagem. Ou esses fatos aconteceram, não aconteceram, mas não foram devida e lucidamente contados, ou jamais existiram. Jamais existiram. Essa é a hipótese. Essa é a realidade. Moisés os teria inventado, então. Moisés não escreveu nada, porque também Moisés, o quanto personagem bíblico, também não existiu. Tá bom? Continuando a registrar os absurdos bíblicos, vejamos em Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, que gigantes eram esses? De onde eles saíram? Quem os gerou? Deus? Ou eram geração espontânea, ou jamais existiram? Adiante, Gênesis 6:6, lê-se: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Então, nós temos que entender que a questão dos gigantes é uma questão mítica, né? Isso é bem desenvolvido na literatura tardia do livro de Enoque, mas essa era a visão que havia na tradição judaica, ali do período do Segundo Templo, que vai gerar o livro de Enoque, que vai tentar explicar como esses gigantes vieram. Que, se você olhar num contexto mais antigo, você vai comparar com os textos dos refaíns, os grandes guerreiros, os guardiões, os campeões, tá? Na literatura ugarítica. Então você tem ali, né, se você olhar para a tradição ugarítica, eram os guerreiros do passado, esses gigantes, eram guerreiros semíticos, que eram guerreiros que viviam depois de mortos no reino de Mote, que viravam as tais sombras, dentro do próprio texto ugarítico, tá bom? Então eles tinham um quesito, entre aspas, sobrenatural de surgimento, já na literatura ugarítica, tá? E você tem ali depois a literatura enoquiana, que é uma literatura antes de Cristo, entre século 3 e 2 antes de Cristo, que vai falar ali da questão dos anjos que coabitaram com as mulheres. Aí a partir do século V, né? A partir do século V, aí essa tradição enoquiana
ela vai ser totalmente eximada, extinta, ela vai ser tirada de cena pelos teólogos a partir ali de Agostinho, a partir do século V, tá bom? Então, para a mentalidade de um israelita, um cananeu, alguém que viveu ali, tá bom? Logo no período pós-exílico, vai linkar o Ugarit, aos Refaíns de Ugarit. Então, você precisa estudar sobre o Ugarit. Não adianta eu estar falando aqui para você e você nunca ter lido, não ter conhecimento dos textos de Ugarit, que datam ali entre o século XIV e XII a.C., antes da Era Comum. São muitos textos literalmente, e você fica boiando, tá falando, eu não sei. Você não sabe, porque na sua igreja, na sua escola dominical, lugar que você frequenta, isso nunca vai ser estudado. Então, tem que ser sincero, né? O ambiente religioso é um ambiente de obscurantismo, de estudos cíclicos, de repetições do que os líderes daquele movimento querem que você saiba. E não como você ir para uma faculdade, uma universidade, você pegar um achado arqueológico, ler um livro acadêmico, ler uma tradução de um texto cuneiforme de Ugarit, você vê os nomes lá certinho, Refaim, você vê a datação para carbono 14, termonominescência e outros tipos de datação e constatar que o material é muito antigo. É diferente de você acreditar no que estão dizendo para você em qualquer lugar, tá bom? Então eu recomendo um livro, né? Religious Texts from Ugarit, né? Textos religiosos de Ugarit, Ciclo de Baal, volume 1 e 2, também é um excelente livro. Yahweh, os deuses e deusas de Canaã, esse título em inglês, né? Também tem um livro de James Anderson, como é que é? Monotheism and Yahweh's Appropriation of Baal. Então você vai ter muitos livros que vão de exegetas, arqueólogos, PhDs que vão falar sobre isso. Agora, eu tenho que te falar a verdade. Estes livros não vendem na Editora Vida, não vendem na CPAD, não vende. Então você não vai encontrar esses livros em editora evangélica, que vai publicar livro de pastor evangélico e não livro de acadêmicos. Então você tem que entender que você vive numa matrix religiosa. Você não vai ter abertura para aprender. Aprendizado é o que eles querem e não o que você tem que aprender de verdade para entender o que é a Bíblia. Infelizmente é isso. Você não vai ver alguém do meio religioso, como eu aqui, dando o nome das obras para você, dando o nome dos textos, dos livros para você. Pode pegar as obras de Mark S. Smith. Então tem obras dele que já estão traduzidas para o português, Editora Paulus, Editora Voz, Edições Paulinas, você consegue comprar lá, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Deus, ao se arrepender de haver feito o homem, confessa que errou. Quer dizer que Deus não é infalível? Erra? Além de tudo, será que Deus não era, aquele tempo, onisciente? E pesou-lhe o coração. Coração? E porque, arrependido, Deus expressa sua extrema e transloucada violência, e o Senhor, e disse o Senhor, destruirei de sobre a terra o homem que criei, desde o homem até animal, até réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. É impressionante, realmente é impressionante, porque o texto está refletindo tradições que eram comuns àquela época antiga. Nenhum deus falou isso, nem na epopeia de Gilgamesh, nem na epopeia de Atrahasis, nenhum lugar, nem no Egito, que tem também um mito diluviano, nem aqui no texto bíblico, em lugar nenhum, até porque cientificamente falando, geologicamente falando, o dilúvio nunca existiu, tá bom? Vamos parar a nossa leitura por aqui, vamos dar continuidade a um próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.